Olá pessoal, teremos aqui hoje mais um W Brasil Cast, hoje com a Metalnox. Roda a vinheta! Voltamos pessoal, então já desde agora curtam, comentem, compartilhem com todos mais um conteúdo gerado para todos vocês. Conosco aqui hoje o Ademar Rosa, da Metalnox Importadora, junto também com o Danilo Falcão, que é o representante comercial Bahia. Senhores, muito obrigado mais uma vez pela presença. Danilo, nós que agradecemos. Vamos lá, vamos dar início ao nosso bate-papo, né? Pegando como gancho digamos assim, a primeira apresentação, falando quando a Metalnox iniciou lá atrás. Falando lá com o João da Metalnox, né, como ficou devidamente conhecido lá em Jaraguá do Sul. E o que mais nos chama a atenção, um cara empreendedor que começou vendendo calhas para chuva. O que é que vocês me dizem disso? Exatamente, Cláudio. A Metalnox começou em 1982 produzindo calhas para chuva e mais alguns itens para empresas e residências na região de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. E de lá para cá foram novos desenvolvimentos, novos segmentos, né? Tudo pela idealização do senhor João Pereira, que é o grande fundador da Metalnox Ferragens. Que ficou devidamente a alcunha, né, de João da Metalnox, né, conhecido hoje já praticamente em todo o Brasil. E você vê, né, o desafio do empreendedorismo no Brasil, né? E um cara que começou com uma linha de produtos e hoje já tem aí algo em torno de 5.000 SKUs, falando de produtos. Que na verdade hoje o grupo Metalnox ele é composto de 5 empresas. Isso. Então tem a Metalnox Ferragens, tem a JJI Vidros, tem a Brindes Personalizáveis, que é a Metalnox Personalizáveis, tem também a Chloe, que é a parte de brindes personalizados prontos, né? E tem também agora a última, que é a Fibra Viva, que é a importadora de tecidos planos para o mercado têxtil. Então ele já flutua aí, né? Falando diretamente do nosso negócio com a Metalnox Ferragens, né? Que já tem uma gama bem vasta e mesmo assim tem outros 4 nichos, né? Que quer queira, quer não, se nós pararmos para entender, exceto a de tecidos, mas os outros eles acabam que em um determinado momento se falam ali, até porque todas as lojas, em um determinado momento, ele precisa de brindes. Então isso também se torna encaixável ali dentro da situação e nós estamos hoje, digamos assim, bem satisfeitos, né, com o que foi construído ao longo do tempo com a própria Metalnox, até porque já temos uma parceria já de bastante tempo. Isso começou lá atrás, deve ter mais ou menos uns 10 anos, e isso vem se mantendo, isso foi crescendo a cada momento. Vocês acreditaram lá atrás, e nós temos por característica, né, como rede, de não fragilizar nenhum tipo de apoio que nos foi dado em um determinado momento, até porque primeiro, existe a questão da gratidão. Segundo, confiamos no produto, confiamos nas pessoas. Então, isso faz com que a coisa ela vá tomando corpo. Isso acaba acontecendo sozinho, quando se tem a confiança entre as partes e principalmente do próprio lojista, que é quem precisa ser, e na verdade é o fiel da balança, porque é ele quem compra o produto, é ele quem revende, e ele precisa ter confiança plena em cima de todo o conjunto de regras, porque, lógico, o produto ele precisa ter qualidade, até porque entendemos que qualidade ela é inegociável. Eu acho que nesse contexto que tu bem colocaste, Cláudio, e tem uma coisa que é importante a gente frisar aqui, que
A Metalonox hoje ela já tem 20 anos, está fazendo agora, em novembro desse ano, 20 anos de trajetória, né? E a Metalonox sempre teve na sua essência, no seu DNA, a questão qualidade. Então isso sempre teve acima de tudo. E com o passar dos anos, a Metalonox foi construindo uma grande reputação no mercado nesse sentido. Então hoje a Metalonox ela é reconhecida no cenário nacional pela sua qualidade superior que ela entrega. Tudo isso graças ao trabalho que é feito, que é um trabalho muito sério, inclusive, através que começa com a diretoria, né, que é o Júnior Pereira e a Yandra Pereira, que trabalham muito essa parte de desenvolvimento do produto, inovação de produtos, para que a gente consiga entregar para o mercado realmente um portfólio à altura, né, do que o nosso segmento necessita. E todo mundo que está lá, seja nós gestores, seja todas as demais equipes, os demais setores, todo mundo acaba respirando junto com eles esse espírito, né, e esse visionamento também, e isso faz com que a Metalonox esteja tendo o sucesso que tem hoje. Que nada mais é do que uma grande engrenagem, né? Lá atrás a gente começou com um produto que tinha muita qualidade, porém não tinha um preço competitivo. Depois a gente partiu para um produto com a qualidade inferior, mas a gente percebeu que não agregava em nada no mercado. A gente chegou, coincidentemente, quando a gente conseguiu entrar na rede W Brasil, na época a rede Made Brasil, né? Então a gente já estava ali, vamos dizer que uma criança que estava em desenvolvimento, né? Então assim, a gente aprendeu muito com o mercado e o que é que a gente sempre também prezou? A gente, desde lá de trás, a gente sempre teve lá da China um acompanhamento, né, para poder avaliar se o produto está com a qualidade, né, de acordo com a necessidade da Metalonox. Depois ela chega aqui, a gente faz um novo teste para ver se realmente o produto está pronto para o mercado e depois ele vai para o mercado. A gente tem uma equipe de desenvolvimento de produto, a gente tem um laboratório onde são feitos testes de ciclagem, feitos testes de salt spray. Então tudo isso para quê? Para mostrar para o mercado que a Metalonox dá 1 ano de garantia em toda a sua linha, não é por acaso, né? Então se a gente dá 1 ano de garantia nos nossos produtos, é porque a gente garante e a gente acredita que a gente tem um bom produto e que não vai trazer nenhuma dor de cabeça para o revendedor. Eu vou fazer aqui um pequeno adendo, né, nessa colocação que você fez e deixar o nosso público ciente que ele fez aqui 2 sinalizações. O teste de ciclagem, ele nada mais é do que a medição de ciclos de abertura do que uma corrediça, do que uma dobradiça, do que um pistão ele tem em sua vida útil. E o segundo termo, que é o teste de salt spray. O teste de salt spray nada mais é do que colocar essa ferragem num teste de salinidade severa, colocando aí algo em torno de 48, 72 horas, a severidade realmente, que é para entender em que tempo essa ferragem, né, que a maioria delas são construídas em aço, algumas no aço tradicional ou no aço inox, em quanto tempo essa ferramenta, essa corrediça, essa ferragem, essa dobradiça, seja lá qual for o item, em quanto tempo ela vai estourar, digamos assim, no grau de ferrugem. Então, essa é uma dica técnica, porque quem compra precisa entender o que se trata sobre uma ciclagem ou ciclos, como queiram chamar, e o teste de salt spray, que é algo que dá a garantia absoluta de que aquele produto ele não vai ter uma corrosão rápida ao longo do uso. Então voltemos falando de novo sobre a parte da qualidade, quando começamos lá atrás, e você fez esse comentário de que estávamos em crescimento, tanto a própria Metalonox, como também a própria Made Brasil à época, e hoje W Brasil. Então, digamos assim, um processo de troca. Quando nós aprendemos com vocês em alguns aspectos, creio que também
e até agradecemos, né, sobre o apoio que foi dado tanto lá atrás como também por hoje, até porque as realidades elas são totalmente diferentes, acho que para ambos, né? Então, digamos assim, estamos satisfeitos com o que está sendo apresentado, mas entendemos que ainda há muita coisa a ser construída. Esse mercado ele é gigantesco, ainda tem muita coisa a ser realizada, mas digamos assim, estamos no caminho certo. Então vamos lá. O que é que vocês me dizem aí sobre corrediças, sobre dobradiças, sobre pistões, rodízios, que são, digamos assim, os produtos de entrada? Hoje a Metal Knox ela é referência no cenário nacional, né, no que se refere às ferragens de curva A, né, principalmente as commodities que a gente assim chama no nosso segmento, e ela está entre as 3 maiores, né, no cenário nacional. A Metal Knox ela é a número 1 em rodízios para o varejo para marcenaria. Então, somos a empresa que mais disponibiliza rodízio para esse mercado hoje, né? Destaca-se também a parte de corrediças, dobradiças, tubo cabideiro e pezinhos, né? Então, esses aí são os produtos bases, digamos assim, né? Que fazem com que a gente traga realmente aquele volume, né? E trazendo essa menção que você fez para os pés, né? Deixar aqui fazer um adendo aqui desses modelos que acabaram de chegar, que foram recém-lançados no mercado. Então já são pés que já têm um movimento diferente, não são aqueles pés tão tradicionais, aqueles que nós tínhamos lá anteriormente, né? Eu já notei aqui que existem os pés, inclusive já com as próprias sapatas reguláveis, né? O design também se diferencia, aqueles um pouco mais tradicionais, com um pino um pouco mais robusto. Aí já temos aqui um outro com um outro tipo de design, esse daqui também bem interessante. Então fica aí a dica, né, para os nossos lojistas e aqueles que estão acompanhando aí o nosso bate-papo, fiquem atentos aí a esses produtos que estão sendo divulgados aqui em primeira mão para vocês. Exatamente, a gente sempre está preocupado, né, com as tendências do mercado, a gente está sempre muito ligado às feiras nacionais e feiras internacionais, né, participamos inclusive, e isso faz com que a Metal Knox sempre esteja trazendo também essas tendências aqui para o mercado nacional. Né? E nessa linha de design propriamente dito, quem traz essas inovações, as tendências, é a Feira de Milão. Exatamente. É quem, digamos assim, dá o pontapé inicial. Isso. E a partir daí todo o mercado ele começa a trabalhar em cima de cores, veios, catedrais, a parte de ferragens como um todo, e não tão somente no design, mas também na questão da aplicabilidade. Isso que você está falando, Cláudio, faz todo sentido. Eu acho que a gente pode até aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque nós entendemos, e a gente tem certeza que vocês também, que a W Brasil entende também, que quando a gente olha para a revenda, quando a gente faz aquele trabalho com a revenda, com o lojista, não pode ser só preço. Sim, com certeza. Não pode ser só preço, né? E a Metal Knox, ela sempre trabalhou de modo a levar soluções para o nosso parceiro, para o nosso lojista, para o nosso cliente, no sentido de apresentar para os consumidores, apresentar para os marceneiros produtos realmente diferenciados e que faça sentido, né, para determinado momento ou para determinada aplicação. Então, é baseado nisso que a gente sempre trabalha na Metal Knox, pensando em levar essas alternativas, essas soluções para o nosso cliente lojista, para que ele consiga fazer realmente um trabalho digno de levar para o cliente, para o consumidor, para o marceneiro, algo que realmente seja o diferencial para o negócio deles, né, para a vida deles. Então, inclusive o lema da Metal Knox é facilitar a vida e o negócio dos nossos clientes.
E então a gente sempre está muito preocupado justamente com isso. Se tem uma coisa que nós não compactuamos lá na empresa, de pessoas que chamam a gente para falar de preço. A gente corre disso aí. Porque os nossos produtos, eles não remetem somente à questão preço. Tem muita coisa por trás disso. Tem todo um trabalho de muitos anos de desenvolvimento, como o próprio Danilo falou. A gente tem um laboratório próprio dentro da empresa. Isso é tecnologia abarcada, né? Que tudo isso remonta de muito tempo. Agora, Exatamente. eu sempre faço uma pequena ressalva que, lógico, o produto, como eu já citei há alguns minutos atrás, a qualidade ela é inegociável. Exato. Mas nós não podemos, de forma alguma, perder de vista o fator competitividade. Exatamente. Até porque os negócios hoje, o mercado anda muito apertado. Sim. Então, se nós não trouxermos a dualidade de ter um produto que realmente está comprovada a sua qualidade, mas que também tem uma precificação ajustada para que esse lojista tenha a certeza absoluta que está colocando na loja, e ele vai ter sim a venda e ele também vai ter lucro. Justo. Porque o nosso negócio não é mercantil. Exato. Isso não é filantrópico. Não, então, de jeito lógico que você tem que seguir pela questão de ter um produto realmente robusto, Sim. você ter a certeza absoluta daquilo que está ofertando para o seu cliente, mas também sem deixar de lado ser a competitivo. questão da competitividade. Seríamos muito hipócritas em dizermos que mas o preço não é preponderante. É sim. Sim. Infelizmente, ainda é. Ainda pegando o gancho das corrediças, dobradiças, essas linhas, a linha, né, principal, e dentro do que a gente estava falando, da questão de qualidade, mas de ter aquela competitividade, custo-benefício, né? a Metalnox, há 2 anos atrás, ela começou a trabalhar no desenvolvimento de uma linha de produtos de entrada, com excelente custo-benefício para o nosso lojista. E aí, no ano passado, em 2024, a gente trouxe a linha MN, que é aquela linha realmente com preço bastante competitivo, mas que entrega uma qualidade satisfatória, né? Com custo-benefício muito interessante para o lojista. E essa linha MN, desde os primeiros lotes que a gente começou a liberar para o mercado, ela está sendo um sucesso, né? Então, a linha MN ela é composta de corrediças, dobradiças e rodízios, né? Então, o que acontece? Hoje, a Metalnox ela tem a linha Premium. Sim. Falando de corrediças, por exemplo. Okay. Tem a linha Premium, que é lá com a espessura, a corrediça com espessura de chapa 1, que a gente mantém, né? Isso também é interessante nós tocarmos nesse aspecto, porque o que ocorre, né? Você tem a linha Premium, que trabalha com espessura de 1 milímetro. Aí temos a linha intermediária. Aí você já deve cair aí para mais ou menos 0,8. 0,9. E aí temos a linha MN, que vem com 0,85. Então você sai de 1, 9, 8,5. Exatamente. E para a turma que chegou agora também, que está buscando, está chegando, né? A diferença ela é abissal, tá, gente? Porque nós estamos falando de 1 milímetro caindo para 0,9. Estamos falando aí de 10% de diferença. Sim. E quando você cai, digamos assim, da linha B, que seria o 0,9, falando por escala de ABC, né? Aí você cai do B para o C, que é o 8,5. Ele já caiu aí mais uns 5%. 15% então, no total. Né? Pegando de 1, que é a linha Premium, que é o produto top, que ele tem, digamos assim, a maior robustez do mercado, digamos assim, e aí você vai caindo ali, mas é aquilo, você não depreciou a qualidade. Não. Funcionalidade, ela permanece a mesma, agora estamos falando aí de tempo de uso. Isso. Porque, lógico, né? Um produto com 1 milímetro, um produto com 0,9, resistência. Um produto com 8,5, a resistência vai se modificar, é lógico. Justo. Então nós temos aí 3 possibilidades de preço
para todos os bolsos e todos os gostos. Exatamente. Mesma coisa se aplica para as dobradiças. Então a gente tem a dobradiça lá de 74 gramas, 60 gramas e 53 gramas, né? É a mesma situação. Então a Metonox se preocupou em manter o seu produto, né, estratégico, que é onde dita a qualidade, que vai de encontro com a visão da empresa de manter essa melhor qualidade para o mercado e também trazer produtos competitivos para aquele consumidor, aquele marceneiro que precisa de um produto mais econômico, acessível. Né? E você abre o leque. Isso. Porque aí vamos agora para as dobradiças. Aí você tem 74 gramas, produto mais robusto. Aí você tem o produto com 60 gramas e o outro com 54 gramas. 53. Isso. Então você tem três opções. E até para o próprio lojista, ele pode, se desejar, ter as três. Sim. E aí eu falo, aproveitando o gancho aí... Aquele cliente mais exigente, ele opta pela de 74 gramas, o intermediário vai para a segunda, de 62, e o outro cai para de 54 gramas. Perfeito. E assim, eu, sem problemas, a gente que está aqui, né, eu como representante, eu tenho contato direto com o cliente, né? E assim, a gente tem 3 linhas de produto, mas eu vou dizer a você que é como a gente estava falando, é para todos os gostos. Porque tem cliente que não abre mão da qualidade. Eu tenho um cliente que eu ofereço o produto mais barato, mas ele não quer hipótese alguma, porque ele diz que o público dele é aquele e ele não abre mão, tá? Tem o cliente que ele quer um produto intermediário, que ele tem um preço competitivo, mas também ele quer uma qualidade mais próxima do premium, né? E tem aquele cliente que visa único e exclusivamente o preço. Esse aí, ele não quer saber se o produto é de A ou B, vai quebrar ou não vai. Ele quer aquele preço, né? Não é o ideal hoje, acho que não seria o ideal para a gente enxergando como consumidor, né? Que a gente quer ter um produto que tenha um mínimo de qualidade, né? E voltando, mesmo esses produtos, eles tendo uma diferença no peso, né, na robustez da chapa, a gente mantém 1 ano de garantia também para a linha MN. Então é um produto também que a gente garante que o cliente, ele tiver qualquer tipo de problema, dentro de um período de 1 ano, ele vai ter total suporte da empresa para a gente efetuar a troca. Está respaldado. Né? Exatamente. Então a gente já recomenda o próprio revendedor. Deu problema, troca de imediato e a gente resolve. Não se perde tempo. Com o consumidor, com o marceneiro, a peça apresentou algum tipo de falha. Infelizmente, em alguns casos que já chegaram a nós, isso infelizmente acontece. Fica notório que houve um erro na aplicação ou no modo da usabilidade. Exatamente. Mas não se perde tempo, nem tampouco com o público-alvo, que é o nosso marceneiro, nem tampouco com o consumidor. Mas eu gostaria também, você sinalizou lá atrás que a linha de rodízios hoje tem uma penetração muito grande aí dentro do mercado. Também a linha de pistões, que também é considerado a linha commodity, né? Eu considero que são os 4 itens aí que principais compõem a maior cadeia. Sim. Os pezinhos já estão um pouco acima, só que nós temos aqui ainda uma linha gigantesca de produtos. Isso. Lógico, nós não vamos conseguir tratar de toda a gama de produtos aqui da Metalnox, nem tampouco das suas subsidiárias, as parceiras, né? Mas eu creio que temos que dar atenção para os outros produtos que compõem o mix, até para nossos lojistas entenderem que na composição dos pedidos deles, eles já podem começar a agregar mais produtos, começar a realizar testes, porque o pedido ele fica mais orgânico, o mix melhora
e ele consegue ofertar mais produtos na ponta, tanto para o marceneiro como para o consumidor final. Então eu achei bastante interessante, eu gostaria de tocar, né, nessa questão aí dos tubos cabideiros, né? Isso. Os tubos cabideiros, a Metalnox trouxe agora um produto tendência também, já faz desde... Foi o ano passado, fazendo um ano que a gente já... Foi lançado na feira, na Formobile, né? Foi lançado na Formobile do ano passado, exatamente. Os tubos cabideiros na cor champanhe, né? Tanto o redondo quanto o oblongo, né? Nas duas versões, a gente está entregando para o mercado essas versões de tubo cabideiro. O retangular também, e temos também o retangular. Também. Exatamente, que também está tendo uma grande aceitação no mercado. Então, a minha única preocupação, Neymar, falando do retangular, é sobre o suporte. A gente também disponibiliza o suporte. Porque você tem que vender a solução já do retangular com o próprio suporte, porque, né? Comumente falando, usa-se apenas o oblongo, ou redondo e o curvo. Mas também tem um suporte central também. Então tudo isso é interessante, porque isso compõe o mix, embora para venda de um item, ele já não é um item mais. Ele já trabalha aí. Muito importante. Para tubos mais extensos, né? É ideal colocar um suporte fixo, né? Isso. Porque você traz mais estabilidade além dos laterais. Exatamente. Então aí estamos falando muito importante os acessórios, os suportes. Tem falando do redondo, do oblongo, que são o pão quente na padaria, mas ainda temos agora mais uma opção que é o retangular. Isso. E ambos nas cores champanhe, né? E com os suportes também na mesma cor. Na cor champanhe, que isso é um ponto que a gente tem bastante cuidado lá na empresa. Ainda dentro de tubos cabideiros, nós temos também o tubo basculante, que é aquele que abre, né? A gente não tem ele aqui porque ele é grande, ocupa um espaço, não consegui trazer no avião. Nós já vamos fazer uma postagem através das redes sociais. Certo. Vocês vão nos enviar o que vocês têm de arte disso. Claro. Até para fazer chegar no público. Exatamente. A gente também trabalha com os perfis, né, puxadores, e esses também a gente também está trazendo na cor champanhe, né, todos os itens que a gente tem de perfis. Então a gente também tem nessa opção champanhe aí, porque está muito em evidência realmente. Na Formobile a gente lançou e foi um sucesso total de venda. Esses perfis de alumínio que você citou são os perfis para perfis puxadores. Isso. Tá? E também tem o perfil também moldura, tem o perfil para porta de correr, né, superior, inferior. É uma linha bem enxuta. Moldura que você fala, Danilo, é para moldura para vidro, não é isso? Exatamente, porta de vidro, correto, para guarda-roupa. Perfeito. E assim, é um perfil que a gente trabalha, é um perfil que ele não é muito desses hoje, que a gente não é tão comum do mercado, né? É um produto mais robusto, mais pesado, né? Espessura e maior. uma espessura bem interessante, né? O acabamento também é muito bom e seguindo justamente a tendência, é como você falou, é o pão quentinho, né? A gente trabalha com aquele produto curva A, né, do mercado, porque também não é um foco principal também da própria empresa, né? É aquela coisa, a gente quer ter o produto para poder também trazer um mix e que na hora de a gente fazer a composição de um pedido, a gente tem aquele produto, às vezes, que a gente consiga complementar o orçamento e o cliente conseguir comprar grande parte do que ele precisa com a gente. Metalnox lançou recentemente a linha de iluminação, também foi lançado na Formobile. Na Formobile também. Né? E aqui eu tem uma ressalva aqui, que toda a nossa linha de iluminação, ela entrega 2 anos de garantia. Okay. E isso é um ponto muito importante, porque quando tu se refere à iluminação, a gente precisa levar uma segurança maior para o mercado, para o nosso cliente lojista, e para o marceneiro e para o consumidor, porque a gente está falando de eletricidade.
Então a gente trouxe as fitas LED, fitas Cobe, né? 3.000K, 4.000K, 6.000K. Tá sendo um sucesso de vendas também, uma embalagem. O LED são com 120 boa. LEDs, 240 LEDs. Exatamente. 60, 120 e 240. Isso. Trabalha nas duas opções, luz quente e luz fria. Isso. Luz quente, luz fria e luz morna. Aqui, dizer, né? esse LED aqui, esse perfil, ele é muito indicado para canto de móvel, né? E tem um detalhe nele que é bastante interessante, ele já vem aqui pronto, tá? O LED, ele já vem aqui dentro, a gente tem um conector, que a gente coloca esse conector, liga nele, ligou na fonte, pode ligar na energia, ele já vem com o LED já colado, porque aqui, ó, você não vai precisar embutir, não vai precisar colocar nada nele. Ele tem o perfil, já tem tá a própria LED embutida e mais a lente. Exatamente. Então, o que se agrega aí é a fonte e o conector. E não precisa de botão acionador? Pode fazer, é importante o interruptor, né, para que ele não fique ligado 24 horas, mas a fonte, ela serve como uma fonte de alimentação. Conector, correto. A energia, ele já abre o fecho. E é fundamental a utilização da fonte, porque se for ligado diretamente do conector para a energia, ele vai queimar. Não suporta. Ele tem que ter o conector, porque o conector ele serve como, digamos, ele estabiliza a corrente. Exatamente. Essa ideia do perfil pronto, né, com o LED já dentro do perfil, como vocês podem verificar aqui, isso aqui, pro lojista é a melhor coisa que pode ter, e o marceneiro ele adora isso aqui, porque isso aqui facilita muito a vida do marceneiro. As importadoras, elas vendem toda a solução componível. Isso. E aí ela vende o perfil de embutir ou de sobrepor, aí vende a fita separada, vende a lente separada, exatamente. Aí vem o conector, vem mais a fonte, vem mais o botão. Então, o consultor de vendas da loja, ele tem que estar muito atento para, na composição, não deixar faltar nada. E um custo-benefício que fica muito bom para o lojista. Isso aí, o pessoal, inclusive, muitos estão preferindo comprar pronto, justamente porque o custo-benefício ficou, em termos de valores, fica muito próximo do tu comprando separadamente ou tu comprando o kit pronto, fica muito próximo. Então, a gente está vendendo, inclusive, mais o perfil pronto do que o material propriamente avulso. Temos também as fontes. Nós temos os drivers normais, né, que são os metálicos. E temos também as slims, que hoje está muito em tendência, muito em evidência, principalmente porque o marceneiro prefere trabalhar com a fonte slim pela facilidade que ele tem de esconder ela dentro do móvel. Embutido no móvel. Isso, então, mas de um modo geral assim, muito bem apresentável, né, os nossos drivers. E aqui também mais um lançamento da Metalnox. Esse produto aqui tem sido um sucesso, que é o limitador de ângulo, que é esse produto aqui. Ele chega na casa do cliente com essa embalagem, tá? Nele possuem 20 limitadores de ângulo. E o que é o limitador de ângulo, né? Vou fazer uma demonstração aqui para vocês. São esses pequenos plásticos, né? Vou tirar um aqui, só partiu aqui, tá? Vamos colocar na dobradiça. A gente vai colocar o dedo aqui para que a dobradiça não bata e colocar aqui atrás. Pronto. Para que serve isso aqui? As dobradiças, geralmente, ela possui 110 graus de abertura, né? E em algumas situações, esses 110 graus não é o suficiente, ele vai além.
Então ele acaba batendo na porta da geladeira, na porta de outro móvel, numa quina numa parede, e isso acaba fazendo o quê? Acaba ou danificando a porta do armário, ou danificando um puxador, e aí com esse limitador de ângulo, a dobradiça vai fechar ou vai abrir 90 graus. Então ela abrindo 90 graus vai evitar que a porta bata nos móveis ou na parede, o que for, e não vai precisar utilizar aquele batente de silicone que às vezes algumas pessoas, principalmente os arquitetos, não gostam, porque de certa forma ele atrapalha um pouco a beleza do móvel. Esteticamente, né? Esteticamente ele resolve o problema, mas esteticamente não fica interessante. Exatamente, aqui a gente pode ver, a dobradiça bem retinha. Está embutido dentro e ninguém vê, ninguém sabe o porquê. Fica discreto. Então aqui, mais uma vez também, a Metalnox trazendo uma solução, algo simples, barato, e de uma utilidade muito grande. E eu acho que o outro produto para nós encerrarmos. E aqui também temos o queridinho dos arquitetos, né? Quer apresentar ali, Danilo? Aqui temos os perfis, né, divisores de gaveta, né? São 4 cores, né? O cinza, o veludo bege, tá? O corino bege e o corino marrom. Como é que funciona? São alguns perfis que eu vou tirar aqui para facilitar, né? A gente vai ter perfis inteiros e a gente vai cortar de acordo com a necessidade do tamanho da gaveta. Então, assim, o que é que acontece? A gente vê muito o pessoal utilizar nas gavetas aquelas divisórias já prontas, né, de PVC ou de plástico, e acaba que o marceneiro ele tem que fazer de acordo com o tamanho daquele divisor. Ele vai ter a liberdade de ele fazer a gaveta no tamanho que ele quiser, né, trazendo sofisticação, trazendo beleza para a gaveta. E de que forma que a gente vai utilizar? A gente vai cortar o perfil no tamanho que quiser. Vão ter esses conectores aqui, tá? Todas as cores que a gente disponibiliza. E vamos brincar de quase um Lego. A gente vai montar as nossas gavetas brincando. A gente vai colocando um conector e de acordo com a necessidade, a gente vai fechando, vai colocando no modo que for mais conveniente e mais interessante para o marceneiro, para o dono do móvel, né, para o cliente. Essa solução, ela se torna totalmente personalizável. Isso. Porque você tem a gama de cores que você vai adequar aquilo que mais se aproxima para móveis brancos ou aqueles móveis unicolores que vêm com cinza, que vem com preto, com outro para dar uma sala que é o vermelho, então você vai trazer algo que se adapte. E além do acabamento, né, que ele é bem diferenciado, você ainda tem a possibilidade de deixar o fundo da gaveta na mesma cor do divisor, porque isso também deixa a peça mais sofisticada, orgânica, mais sofisticada, né, mais sóbria. Então dá para, como o Danilo falou, é como se fosse um Lego, dá para brincar e os conectores você adequa para a realidade a qual você tem. E temos uma novidade aqui para tratar, né, para sinalizar para todos os lojistas, principalmente para aqueles que estão no Nordeste. No Norte também, Norte, né, Nordeste, né, da nova filial de vocês, que está aí em Tatinga, que é Grande Fortaleza, né? Então serve como mais um ponto de apoio, diminuindo distâncias, né? Trazendo produtos com uma logística melhor, mais ajustada, até mesmo mais barata para quem está no Norte e Nordeste. Algo foi de grande relevância para o negócio como um todo, porque a rede da Brasil, como é nacional, então você consegue trazer uma situação mais próxima para esse lojista que está aqui nessa outra aba, falando do Norte e do Nordeste.
Meus amigos, eu sou muito grato pela presença dos senhores, por toda essa aula falando aí de produtos. Então somos muito gratos de novo, e eu quero deixar esse espaço para as considerações finais de vocês, do Ademar Rosa, do Danilo Falcão. Sintam-se muito à vontade para discorrerem sobre. Cláudio, bem, o tempo correu tão rápido que passou despercebido, né? Sim, com certeza. A gente teria assunto aqui para ficar no mínimo umas 4 horas conversando, mas... Não te preocupes que esse é o primeiro, teremos mais uns 2 aí para construir. Mas, de certa forma, eu quero agradecer você pelo convite para essa rodada aqui de conversa de amigos. E é um prazer muito grande estar fazendo parte desse momento do W Brasil Cast. Para nós, realmente é uma honra muito grande, tá? Então, muito obrigado, e que precisarem da Metalnox, seja a rede W Brasil ou seja todos os associados, a gente vai estar cada vez mais forte, trabalhando, prestando o melhor serviço, levando os melhores produtos, entregando o melhor nível de serviço, né, para todos. Eu queria também agradecer a oportunidade, né, de estar aqui conversando. Na verdade, é aquela coisa, mais um bate-papo, né, como você falou. A gente, quando está com amigos, as coisas fluem de uma forma que a gente não percebe, o tempo passou, mas gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade, me coloco à disposição, né? Eu, como representante da Metalnox Bahia, né, aqueles clientes associados da rede W Brasil, né, que estiverem dentro do estado da Bahia, né, me coloco mais uma vez, como sempre estive, à disposição de todos. E mais uma vez, obrigado você também, né, que sempre me apoiou, né? A Bahia, eu já falo não só da Metalnox, como Arbol Representações também, com o apoio, a amizade e parceria de sempre. Somos muito gratos, né, pelas oportunidades, e estamos juntos sempre aí. Vamos que a gente tem muita coisa a conquistar ainda. E vamos em frente. Estamos finalizando mais um W Brasil Cast. Muito obrigado a todos pela presença de vocês e até a próxima.